O Entender o Direito de hoje vai conversar sobre um tema que cada vez mais, até chegar em outubro, vai ficar atual: as eleições. Nós tivemos mudanças nesse processo eleitoral. Uma reforma política, alguns chamam de mini-reforma. Outros chamam de puxadinho de reforma. O próprio ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, considera que a mini-reforma não vai causar nenhum efeito na moralização, por exemplo, ou efetivamente na mudança do ambiente político no país. Por quê? Esse é o nosso tema de hoje. Eu converso com o mestre em Direito, Fernando Neisser, exatamente sobre esse tema aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito tem o prazer de conversar com o Fernando Neisser. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço o convite, à disposição. E o Fernando vai conversar conosco sobre um tema que interessa aos brasileiros, apesar de que, levantamento do próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, entre os mais jovens e os mais velhos há um descrédito na política. Mas por que isso acontece? Como eu comentei com vocês na abertura do nosso programa, na apresentação do Fernando, o ministro Gilmar Mendes, Fernando, disse que essa mudança que nós tivemos para essas regras agora das eleições não vai fazer muito efeito. Foi uma mini-reforma. Alguns dizem que ele foi até educado, mini-reforma. Alguns chamam de puxadinho. Foi um puxadinho mesmo. O que nós temos de mudança que efetivamente não causa um impacto naquilo que a gente sempre criticou no processo eleitoral brasileiro? Olha, Gilson, nós tivemos uma longa discussão de uma suposta reforma eleitoral que viria. Desde 2013, depois daqueles movimentos nas ruas, em junho de 2013, a Câmara começou a se movimentar, houve uma comissão especial nomeada, analisaram uma série de propostas e, como sempre, as propostas acabaram caindo ao longo das fases de deliberação na Câmara dos Deputados. Eu sempre digo que a gente nunca pode esquecer que a Câmara dos Deputados, se ela tem 10 especialistas em saúde, 15 especialistas em educação, 10 em segurança pública, ela tem 513 especialistas em direito eleitoral e o Senado tem 81 especialistas em direito eleitoral. E a maior preocupação que eles têm é lá continuar. Portanto, qualquer discussão de reforma política sempre passa por esse umbiguismo, por essa preocupação do parlamentar em não alterar regras que possam prejudicá-lo na sua tentativa de retornar para a Câmara ou de tentar outros cargos políticos. Daí porque uma reforma política com esse nome, verdadeiramente uma reforma, ela praticamente só tem chance de sucesso se ela for planejada por um médio ou longo prazo. Todos os países que conseguiram reformar suas instituições ou passavam por crises e convulsões muito violentas, não era o nosso caso, ou planejar uma reforma para entrar em vigor dali a 12 anos, dali a 16 anos, dali a 20 anos, quando você consegue que aquele parlamentar se descolhe um pouco da sua preocupação imediatista da eleição de amanhã. Não fizemos isso e, portanto, a reforma andou pouco e ela mudou algumas questões cosméticas e, como espero que a gente consiga ver, o que mudou, em regra, piorou. Bom, Fernando, você abriu um leque agora. Primeiro que você defende uma reforma que seja feita a longo prazo. Debates, que eu calculo, prolongados, envolvendo a população. Nós temos um ambiente que alguns consideram ideal para as mudanças políticas no país. Muita gente aposta que nas eleições deste ano, as eleições de 2016, de 2018, nós vamos ter esse ambiente de lava-jato, para a gente resumir, que vai influenciar muito na mudança do eleitor. Seria um momento que alguns consideram importante falar de reforma política? Esse ambiente que a gente tem pode mudar um pouco essa questão umbilical? Acho que sim. Acho que, na verdade, o ano que vem é um ano-chave. Reforma política só começa a andar em ano ímpar, porque você precisa tirar a preocupação dos cabos eleitorais de Brasília com as suas eleições nas suas bases, com as eleições municipais, ou a preocupação deles com as suas próprias eleições quando se trata das eleições gerais. Portanto, nós hoje, com esse clima de crise política, com um governo interino que acredita-se pode continuar até o final de 2018, acredito que viveremos um momento ideal para destravar esse debate. Quando eu disse uma reforma de longo prazo, eu quis dizer duas questões diversas. Por um lado, uma discussão ampla com a sociedade, mas por outro, mesmo no momento em que se fechar a reforma que se quer, que ela entre em vigor dali a algumas eleições, para que qualquer mudança mais séria, por exemplo, uma cláusula de barreira,
que assusta os partidos pequenos, que chantageiam os partidos grandes, não tem esse efeito. Quando isso é pensado adiante, você consegue um certo distanciamento do parlamentar e ele, vamos dizer, pensa mais no Brasil e menos na sua própria preocupação. Um exemplo claro foi a aprovação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos em 95, a Lei 9.096. Lá se previa, para 12 anos adiante, a entrada em vigor de uma cláusula de barreira. Nesse meio tempo, os partidos teriam a oportunidade de se reestruturar, de fazer fusões, para conseguir sobreviver à cláusula. O que nós acabamos vendo foi uma pressão de alguns partidos pequenos no Supremo Tribunal Federal às vésperas da entrada em vigor da reforma, que seria para as eleições de 2006. Isso acabou convencendo o Supremo de que alguns partidos pequenos ideológicos, que teriam razão de continuar existindo, deixariam de ter esse espaço, e houve a declaração de inconstitucionalidade da cláusula de barreira, o que não sou eu que digo, ou não sou eu que digo sozinho, mas os próprios ministros, muitos dos ministros que votaram naquela oportunidade, hoje admitem ter sido talvez um dos mais importantes erros do Supremo nos últimos anos, porque perdeu-se ali uma oportunidade de ouro no qual os grandes partidos haviam conseguido se unir sem a pressão dos partidos pequenos e aprovar uma medida que diminuiria o número de partidos, estimava-se à época, para 7, um número muito mais governável e organizável da atividade política do que os 35 que nós temos hoje. Bom, Fernando, eu tenho aí um tempo pequeno para uma pergunta que eu gostaria ainda desse primeiro bloco. A gente fala muito que os políticos brasileiros são fisiológicos. E pela sua colocação, são mesmo. Parece que a gente tem um pensamento no imediato. Você começou sua fala dizendo, inclusive, que os homens públicos estão preocupados mais em se manter no poder. Agora, como é que a gente faz para romper com a fisiologia dentro da estrutura de poder? Como é que eu posso criar um ambiente para pensar no Brasil? Eu não teria que mudar o eleitor, primeiro? Eu tenho pouca fé que o direito sozinho consegue mudar as instituições. Eu penso que a mudança vem de baixo para cima. Ela vem do eleitorado, ela vem de uma educação de qualidade, mas é claro que algumas mudanças institucionais precisam haver. Então, em primeiro lugar, o eleitorado precisa conseguir assumir a sua posição de controle do voto. Eu tenho um receio que no Brasil nós vivamos sob um paternalismo da justiça eleitoral que busca muitas vezes proteger o eleitor dele mesmo. Isso acaba infantilizando o nosso eleitorado, que entrega para a justiça eleitoral uma tarefa que deveria ser sua. Em segundo lugar, o político ele é fisiológico, o político ele pensa em si primeiro em todos os lugares do mundo. Acontece que em muitos deles ele não consegue levar isso adiante, porque há travas sociais e há travas institucionais. Então nós precisamos conseguir criar algumas travas institucionais, controle, polícia, judiciário, Ministério Público, para evitar o abuso do poder, o uso da máquina em benefício das candidaturas, mas é preciso, paralelo a isso, também alterar a nossa própria sociedade. Estou conversando com o Fernando Neisser, uma conversa que no próximo bloco vai entrar nas eleições deste ano. Qual a opinião do Fernando sobre as mudanças que vão ser implantadas agora, que nós vamos exercitá-las nas eleições de outubro? Elas valem a pena? Avançamos? Recuamos? Ou não saímos do lugar? Daqui a pouco a gente volta com Entendendo Direito. O Entender o Direito está conversando com o Fernando Neisser. Nossa discussão é reforma política. Estamos falando das eleições, agora nesse bloco, vamos falar das eleições deste ano. Nós conversamos no primeiro bloco com o Fernando sobre o aspecto de uma reforma política no país, o ambiente de uma reforma política, por que ele não ocorre. Mas agora, nesse bloco, eu quero começar perguntando para o Fernando. Fernando, a gente tem mudanças que vão ser exercitadas agora. Conversei já com alguns representantes do Poder Judiciário que vão administrar as eleições, falei com muitos advogados que também entendem de processo eleitoral, e eles colocam o seguinte, tem algumas coisas obscuras. A gente não sabe muito bem como é que a coisa vai ficar. É um ensaio as eleições de outubro desse ano? Toda mini-reforma tem como cobaias os prefeitos e vereadores. Os congressistas em Brasília jamais começariam testando consigo próprios. Nós vamos ter duas grandes mudanças, basicamente, no financiamento e na propaganda eleitoral. De um lado, há uma restrição brutal do financiamento, que por um lado veio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4650,
que reconheceu a inconstitucionalidade das doações de empresas. Isso o Congresso tentou responder com uma legislação que criava limites para as empresas doarem. A Presidência da República vetou em respeito a essa decisão do Supremo e nós vamos agora, pela primeira vez desde muitos anos, enfrentar uma eleição sem doações de empresas. Aparentemente, isso seria benéfico. Por outro lado, nós não podemos esquecer a nossa história. As doações empresariais, elas vieram para o nosso ordenamento como recomendação moralizadora da CPI do caso PC Farias. Quando acaba aquela CPI, uma das recomendações foi, olha, nós temos muito dinheiro correndo por fora, as empresas estão jorrando dinheiro nas eleições, vamos trazer isso para cima do balcão, vamos saber quem está doando, vamos dar transparência. Passa-se os anos e agora a medida moralizadora é voltar a jogar isso para baixo do balcão. Eu, nesse ponto, concordo com a leitura do ministro Gilmar Mendes, em recente entrevista, que acredita que nós vamos ter problemas de financiamento. Seja um subfinanciamento das campanhas que não querem se valer de recursos ilegais, seja pela entrada de recursos de organizações criminosas ou mesmo de empresas. De outro lado, nós temos uma diminuição brutal do tempo das propagandas eleitorais. Uma campanha que durava antes 90 dias, agora vai durar 45. O tempo do horário eleitoral gratuito de TV e rádio de 45 dias caiu para 35, com redução do tempo por dia de propaganda eleitoral. Isso, num primeiro momento, agrada o eleitorado, que não gosta de propaganda eleitoral, nós sabemos disso. Mas nós nunca podemos esquecer que alguém sairá vitorioso das urnas em outubro. E se não há propaganda, e se o tempo é curto, e se não há como os novos candidatos se fazerem conhecidos pelo eleitorado, quem sai na frente são aqueles que já são conhecidos, são aqueles que já têm mandato, são aqueles que detêm a máquina pública, ou aqueles que são conhecidos por outros motivos. São as pessoas que são já da mídia, cantores, ministros religiosos, são os candidatos celebridade, que é o que nós vemos nas notícias, que os partidos estão em busca nas grandes cidades, em busca de candidatos que não precisem de propaganda para se fazer conhecer. Então, o eleitor muitas vezes pensa que menos propaganda pode significar um resultado bom para as eleições, mas menos propaganda significa vantagem para quem já está lá. Bom, Fernando, duas coisas antes da gente fechar o bloco, mas eu quero perguntar para você o seguinte. Celebridades, né? São os mais conhecidos, possivelmente os mais votados. Como você mesmo disse, os partidos buscam essas celebridades para fazer volume e conseguir, inclusive, voto, peso das eleições. Até para eleger, inclusive, algumas pessoas que não conseguiram voto por si só. A grande questão é, nós temos um nível de eleitor que, não tendo propaganda, elege cada vez mais um nível de político baixo. Como melhorar o nível do eleitor e, por consequência, melhorar o nível do político? Só a propaganda bastaria, na sua opinião? Ela não basta por si só. Assim como nós conversamos quando falamos de reforma política, é preciso mudar a educação, é preciso mudar a cidadania, é um projeto de longo prazo. Mas no curto prazo, não há dúvida que é absolutamente necessário ter propaganda. Porque o eleitorado ele conhece os candidatos pela propaganda. Nós temos muitas vezes a falsa impressão intuitiva de que ninguém assiste propaganda eleitoral. Isso não é verdade. Você somando a audiência de todos os canais que passam em rede a propaganda eleitoral, você varia a audiência de 50%, 60%, até 90% de audiência em algumas situações, em algumas cidades. É uma audiência bastante grande acompanhando a propaganda eleitoral e é por meio dessa propaganda que as pessoas conhecem os candidatos e as ideias. O meu receio com essa redução quando ela vem acompanhada também de uma redução do financiamento, é que você vai ter uma propaganda cada vez mais fraca, cada vez menos apta a transmitir informação. Muitas vezes as pessoas criticam, Gilson, a propaganda espetáculo, aquela propaganda muito bem feita, critica-se os marqueteiros que seriam grandes bruxos que conseguiriam transformar o nada em ouro. Eu tenho uma crítica a essa visão. Nós vivemos num mundo do espetáculo. A atenção das pessoas, principalmente dos mais jovens, ela é puxada por todos os lados por atrações que são esteticamente muito agradáveis. É o programa de computador, é o joguinho do celular, é o Netflix, é o filme, é o Blu-ray, é o DVD. Se eu tenho uma propaganda eleitoral, que é um sujeito de terno e gravata, atrás de um balcão, num fundo
de uma única cor falando sobre política, a chance desse eleitor se sentir conectado e se atrair a essa propaganda é quase zero. Nós precisamos atrair o eleitorado e não repeli-lo. E a atração do eleitorado passa por uma estética que dialogue com a estética com a qual ele está acostumado na vida dele. Se a propaganda da Coca-Cola é bonita esteticamente, eu não posso ter uma propaganda feia esteticamente da atividade política. Isso é, em certa medida, uma hipocrisia de quem vê a propaganda eleitoral como um remédio amargo. A campanha tem que ser curta, rápida, quase imperceptível. Eu tomo com o dedo no nariz para ver se passa sem eu sentir o gosto. Mas o resultado disso, em geral, é a perpetuação de quem está, o fim da renovação da política e a impossibilidade de mudança. Ou seja, 4 anos depois que você tem que engolir essa escolha que foi rápida, que você queria que fosse indolor. Aí a dor é um pouco maior. Né? É como tomar uma bebida deliciosa na hora que você ingere e depois você tem uma ressaca que dura muito tempo. No próximo bloco, acabei não conseguindo perguntar para o Fernando isso. É sobre a internet. As redes sociais vão ganhar muito espaço nessas eleições. Calculo que daqui a 2 anos também serão um espaço importante, conseguindo avançar para cima de rádio e televisão, que são as mídias clássicas. Como vai ficar nessa mini-reforma, nessas mudanças para as eleições deste ano, o uso das redes sociais, o uso da internet? Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito está conversando com o Fernando Neisser. Nós estamos conversando sobre reforma política, as mudanças para essas eleições. E, Fernando, aproveitando o nosso tempo, a gente tem um monte de coisa ainda para conversar e eu queria aproveitar o primeiro tema desse nosso último bloco, internet. Nós já tivemos em eleições passadas uma importância das redes sociais, agora mais do que nunca. Redução de espaço nas mídias tradicionais, se invade as redes sociais. E muita gente tem algumas dúvidas sobre isso. Como vai ser a democracia digital? Como é a cidadania do internauta? Por bem ou por mal, as redes sociais são o canal que sobrou. Querendo ou não, vai ter que ser por meio delas que vai se fazer política, que se vai se tentar levar a mensagem política para o eleitorado. Primeiro problema, ela ainda não é tão capilarizada na sociedade quanto a gente imagina que é. Nas grandes cidades, nos grandes centros, sim, mas estima-se que por volta de 60% da população brasileira tem acesso constante à internet. Segundo problema, esse acesso ele não é qualificado, ele não é um acesso em busca de informação. As pessoas usam a internet para trocar e-mails, as pessoas usam a internet para buscar outro tipo de informação que não a informação política. Isso vai ter que passar por uma mudança de paradigma do eleitorado, que vai ter que passar a ver na internet um canal de comunicação política, algo que precisa ser feito pelos candidatos, trazendo a sua mensagem de uma forma atrativa, que é uma forma completamente diferente, uma linguagem diferente daquela que se usa na televisão e no rádio. E há uma questão, uma ideia de que a internet é muito barata, de que, portanto, a internet é o canal que sobra até por ser mais barata. É verdade até certo ponto, até a página 2. Uma campanha de internet bem feita é uma campanha bastante cara, o monitoramento das redes sociais é uma tarefa cara, há nas redes sociais muito que se chama a campanha do B, o lado negro da força, perfis falsos que são usados, a trollagem, que são aquelas publicações de críticas, muitas vezes criminosas a candidatos. Então, acho que o nosso eleitorado e os nossos candidatos vão ter que aprender a usar a internet para fins políticos. Eu não acredito que já nessa eleição nós vamos ter um modelo pronto e acabado. O que nós sabemos, e nesse ponto a regra me parece boa, que está na lei, é que é proibida a propaganda paga na internet. É proibido o link patrocinado, busca patrocinada em Facebook, em Google. Isso, de certa forma, tenta, desde o começo, restringir o papel do poder econômico na internet. Mas ninguém sabe ao certo como os candidatos vão conseguir tirar o máximo proveito dessa laranja. Aprendizado. Aprendizado para todo mundo. Tá, agora chegou a hora da nossa conversa de eu te perguntar aquilo que já faz um tempo, desde quando a gente começou a conversar, eu queria te perguntar. O que seria uma reforma política no país? O que você defenderia como uma estrutura, regras, normas eleitorais que fossem adequadas a um país como o Brasil, que precisa fazer da política um instrumento de representatividade de fato? Para mim, o Brasil, por ser um país multicultural, ele jamais poderia conviver com sistemas majoritários, por exemplo, o sistema distrital. No sistema distrital, você tira da política as minorias. Ganha quem tem 50% mais um em cada distrito. Com isso, uma população como a nossa, miscigenada, multicultural, ela se vê afastada da política. Nós precisamos do sistema proporcional como temos hoje. O nosso problema é o sistema proporcional de lista aberta.
Como você tem a lista aberta, você cria uma competição fratricida entre candidatos do mesmo partido. Se eu sou candidato de um partido, o voto mais fácil de eu obter é o de um eleitor do meu companheiro de partido que já pensa mais ou menos como eu. Portanto, eu preciso acabar com isso. Mas a lista fechada traz o problema do caciquismo. O que nós precisaríamos fazer, no meu modo de entender, seria trazer a justiça eleitoral para analisar as prévias dos partidos. As prévias deveriam ser obrigatórias para democratizar as instâncias partidárias. Então eu teria 2 eleições ao longo do ano. Uma primeira eleição interna no partido, com controle da justiça eleitoral, para que o caciquismo não pudesse manipular resultados. Um pouco o modelo norte-americano. Um pouco o modelo norte-americano, mas que lá as prévias não têm esse controle. Da FEC, que é a Federal Elections Commission, que controla as eleições. Mas um pouco esse modelo, uma tensão da sociedade nas escolhas dos partidos. E a partir daquele momento eu tenho uma lista fechada que leva a campanhas mais baratas num modelo proporcional. Para o financiamento, eu acredito que nós devemos ter o financiamento empresarial, sim, com limites. É uma hipocrisia, na minha visão, achar que as empresas não têm um interesse legítimo em participar da política. Elas se beneficiam ou se prejudicam de decisões econômicas, de decisões do poder público. Elas pagam impostos e têm toda a legitimidade de expor de forma lícita, dentro da legalidade, a sua preferência política por meio de doações, com limites muito mais baixos do que os que a gente convivia até então, mas isso ajudaria a oxigenar as finanças das campanhas, de forma a permitir que as campanhas tenham aquela qualidade mínima que me parece necessário para transmitir mensagem para o eleitorado. Acho que essas são as principais questões que eu traria. Seria voto proporcional em lista fechada, com prévias obrigatórias, uma democratização dos partidos. É preciso acabar com reeleições infinitas, comissões previsórias nos partidos. É preciso garantir a participação feminina na política. O Brasil, vergonhosamente, ocupa um lugar no ranking abaixo da média dos países do Oriente Médio. Isso seria em si uma mudança essencial. Sou favorável às cotas, nesse caso. Acho que 52% da população brasileira não podem estar representados por 9% das deputadas. Bom, partidos políticos. Muitos consideram que o Brasil tem partido demais e precisaria enxugar esses partidos. Alguns se inspiram no modelo norte-americano do Partido Republicano e o Partido Democrata. É isso? Essa é uma saída? O modelo que me agrada mais é o modelo alemão, da cláusula de barreira. O modelo norte-americano ele só existe por causa do sistema distrital. Todo sistema distrital tende a levar ao bipartidarismo. Isso é uma regra sociológica da ciência política. Desde 1950 sabe-se dessa correlação. No sistema alemão você tem uma cláusula de barreira dura de 5%. Quem não obtiver 5% dos votos não tem assento no parlamento. Com o tempo, aquelas forças políticas que faziam parte de partidos menores acabam se aglutinando em partidos maiores, às vezes como correntes dentro desses partidos. E esse me parece ser o caminho. Os partidos que não atingirem um patamar de votos deixam de receber financiamento do fundo partidário, deixam de ter acesso a tempo de TV e rádio do horário eleitoral gratuito e da propaganda partidária. Com isso, deixa de ser interessante manter esses partidos e eles tendem a ser paulatinamente incorporados nos partidos maiores. Com isso, creio que para o tamanho do Brasil, para a diversidade do Brasil, algo entre 7, 10, 12 partidos seria um número adequado. Nós não precisamos ter um bipartidarismo, nem comportaria a nossa sociedade, me parece, um bipartidarismo. Mas 35 não tem a menor condição de governar. Fernando, uma última questão antes de terminar. Eu sei que eu vou talvez estourar um pouco o meu tempo, mas a conversa é interessante. Você falou nós somos de um ambiente político que nós estamos vivendo, um ambiente crítico, muito descrédito na política. Quando eu abri essa conversa, falei para você que os mais jovens e os mais velhos estão descrentes. Quem já votou muito e quem ainda não votou. As gerações futuras serão mais conscientes com o processo eleitoral? Ou nós temos uma juventude que está nas redes sociais, mas não pensa em fazer disso um movimento político partidário? Eu acho que hoje os jovens eles buscam alternativas aos partidos. As pessoas têm demanda de participar da vida política lato sensu, mas não enxergam nos partidos políticos um canal legítimo de representação. O que eu tenho visto hoje são organizações não partidárias que tentam encontrar espaço para participar da vida política. No Brasil, nós não temos esse espaço na lei. A Constituição, ela criou um monopólio legal para os partidos políticos. Só o partido político pode, por exemplo, apresentar candidaturas. Só o partido político monopoliza a relação entre o cidadão e o acesso ao poder. Isso não dialoga com as novas gerações. As novas gerações
vide Espanha, vide Inglaterra, vide esses movimentos dos jovens indignados pelo mundo inteiro, Occupy Wall Street, Occupy New York, e os próprios movimentos de rua no Brasil, eles querem canais de comunicação diferentes. Acho que esse vai ser um tema a ser enfrentado pelo Congresso Nacional. Há uma resistência muito grande, obviamente, porque todos lá são de partidos e defendem esse monopólio, mas acho que trazer a juventude para a participação da vida política vai ter que passar necessariamente por rever esse monopólio dos partidos. Bem rápido, então eu vou poder ter um candidato de uma ONG, vou poder ter um candidato de uma frente de movimentos sociais, por exemplo. Por exemplo, seria uma possibilidade para tentar empolgar de novo parcelas substanciais da população. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o Fernando Neisser, um tema, pela própria eficiência do Fernando em abordá-lo, um tema que intriga. Temos uma série de questões que ainda temos que debater sobre a política, mas principalmente temos que estar mais dispostos a fazer da política um instrumento em defesa da maioria. O Brasil é um país democrático, precisa da participação do cidadão. E o Fernando falou muito bem que não é só dos partidos, não é só do monopólio partidário. E o Entender o Direito tem essa função, de dar a você uma demonstração do que é a consciência, não só das normas, das regras que nos regem, mas daquilo que a gente pode fazer e mudar em benefício da sociedade. Até o nosso próximo programa, você pode entrar em contato, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br.